Boa noite, Januário. Estamos aqui Oi, juntos. Que tudo bem? legal. Tudo ótimo. Agora sim, agora ótimo, que eu estava com dificuldade de entrar também. Que legal. Bom, então chegamos a esse dia e eu quero dar Uhum. bem-vinda a todo mundo que está acompanhando a gente. Esse é um dia muito especial para mim, porque a minha relação com o Januário é de décadas e muito importante. E nós resolvemos na Brasil Foundation celebrar o mês da consciência negra, da história negra americana. Além do novembro no Brasil, achamos importante reconhecer também que nos Estados Unidos o mês de fevereiro foi estabelecido como o mês da história negra, porque é o mês do aniversário do Martin Luther King. Então, essa é a primeira vez que fazemos esse tipo de programa e estamos super honradas de ter o Januário aqui com a gente. Então, eu vou falar rapidamente sobre Brasil Foundation, só para as pessoas que não conhecem, que é uma organização sem fim lucrativo. A fundação foi fundada em 2000, temos escritórios no Rio de Janeiro e em Nova York, e financiamos projetos de transformação social no Brasil, nas áreas de educação, cultura, saúde, desenvolvimento socioeconômico, direitos humanos e participação cívica e meio ambiente. Os nossos recursos para financiar projetos são captados no Brasil e nos Estados Unidos entre pessoas físicas, fundações e empresas. Estamos aqui, eu peguei do site do Januário para fazer um mergulho na memória do Brasil pelo olhar negro. E esse é o olhar de Januário Garcia. O Januário Garcia nasceu em Belo Horizonte em 1943. Ele é um fotógrafo brasileiro com extenso trabalho nas áreas de publicidade, música e documentação de afrodescendentes em âmbito social, político, cultural e econômico. Ele vai falar mais sobre a história dele, mas ele é autor de fotos de capas de álbuns icônicos de artistas como Gilberto Gil, Tim Maia, Belchior, Chico Buarque, Leci Brandão. E ele teve exposições em muitos países do mundo: Canadá, México, Bélgica, Senegal, Togo, Nigéria, Estados Unidos, Áustria, Japão e Brasil. Então, Januário, você tem documentado brasileiros afrodescendentes nos mais diversos aspectos da vida: social, político, cultural, econômico, criando um monumental acervo fotográfico que relata a história contemporânea dos negros do Brasil e demonstrando em belíssimas imagens capturadas por sua lente. As imagens são registros que nos permitem transitar pela história de lutas e conquistas do movimento negro no Brasil. E através dessas imagens é possível encontrar ainda que nos dias de hoje estamos ainda com os mesmos desafios do que nessa história totalmente documentada. Mas você tem falado uma vez que a foto é um veículo de transformação social. E já que Brasil Foundation está com essa missão de transformação social, eu queria pedir para você falar um pouco sobre sua vida. Como que você chegou a inventar essa importância do trabalho cultural, das imagens do movimento negro e do povo negro brasileiro como instrumento de luta para a transformação social. Eu gostaria de pedir para você começar a falar um pouco sobre sua infância, como você descobriu a imagem como instrumento de comunicação e seu olhar artística. Por favor. Tudo bem. Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade que a Brasil Foundation está me dando, que você, Rebeca, está me dando, uma amiga de tantos anos,
Para mim é uma satisfação muito grande e com muita alegria e prazer fazer essa live com você. Me sinto muito feliz. Muito obrigado. Obrigada a você. Bom, começando do início do princípio. Isso. A minha trajetória com a fotografia começa muito cedo. Começa nos primeiros anos de escola que eu tive, quando eu comecei a aprender a ler, tinha uma revista brasileira infantil chamada Tico Tico. E essa revista, ela tinha uma seção chamada Ligue Ligue, que ensinava a criança a fazer algumas coisas. E num desses números que caiu na minha mão, eles ensinavam a fazer um projetor de fotografia, um projetor de imagem, na realidade. Era uma caixinha, assim, pequena, retangular, com uma lâmpada, mais ou menos assim. Uma lâmpada aqui, assim, no fundo, e uma abertura aqui. E nessa abertura, você colocava o fotograma. Essa parte elétrica eu não sabia fazer, mas tinha um senhor, esqueci o nome dele agora no momento, seu Castorino, que eu fui lá na casa dele e mostrei para ele se ele podia fazer essa parte de ligação elétrica para mim, ele fez. Então, o que acontecia? Você colocava o fotograma no buraquinho aqui na frente, a luz de trás passava pelo fotograma, e para você ter a objetiva para ampliar a fotografia, antigamente existiam umas lâmpadas incandescentes transparentes. Não sei se você se lembra dessas lâmpadas que eram transparentes. A gente, com aramezinho, fazia assim e quebrava todo o miolo dela e tirava o miolo. E enchia de água. E através da água, você projetava a imagem na parede. Uau! Vamos tentar isso. Ainda podemos tentar fazer isso, né? Só para Pode, faça isso. Arranca, bota uma caixinha retangular, uma lâmpada por trás, um buraquinho, bota um negativo aqui, arranja uma lâmpada dessa com água e você joga, você vai ver que ela vai projetar na parede. Uau. Isso ainda faz. Então, a partir daí, o que aconteceu? Na minha cidade, eu sou de Belo Horizonte, né? Na minha cidade, no bairro de Santa Teresa, tinha um cinema que ele só trabalhava sexta, sábado e domingo, que eram os dias que passava filme. Então, na sexta-feira, ele passava filme. No sábado de manhã, eu esperava o lixo sair para pegar pedaços de filme que tinha arrebentado à noite, que eles estavam jogando fora. Aí, no domingo e na segunda. Então, quando chegava na segunda-feira, eu tinha um montão de pedaços de filme para projetar na parede. Uau. E aí, cada pedaço de filme, eu contava uma história, eu inventava uma história. E falava o que era. Às vezes tinha colorido, às vezes tinha filme de cowboy, sabe? Aí era uma coisa interessante. Então, foi dessa forma que a imagem entrou na minha vida. Aí aconteceu vários fatores na minha vida nesse intervalo aí. Meu pai morreu, eu tinha 5 anos. Não conheci meu pai direito. A minha mãe morreu, já tinha 11 anos. Vivi muito pouco com a minha mãe também. E acontece que, num determinado momento da vida, eu vivia com meu irmão e 2 irmãs. E por uma razão de eu ter que morar com uma pessoa, com uma tia, que eu não me interessava, não gostava de morar, eu peguei e saí de casa. Simplesmente saí de casa. E eu sair de casa significou que eu morava perto do terminal de trem de carga, lá em Belo Horizonte, no bairro do Horto. E parou um trem, eu entrei nesse trem. E esse trem veio andando, eu vim nele. E veio parar no Rio de Janeiro. E eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. Eu só soube que estava no Rio de Janeiro quando eu saltei do trem e vi muita gente pegando outros trens com muito movimento, então esse pessoal deve estar indo para a cidade. Isso era a estação de Engenho de Dentro, que o trem parou para poder voltar para ir para Santa Cruz, para ir para o Matadouro, alguma coisa assim, que na época eu imaginei. Com 13 anos de idade.
Eu estava com 11 anos. 11 anos, gente, muito jovem. 11 anos. Muito jovem. Aí, quando eu peguei o trem com todo mundo, eu cheguei no final do trem, estava na Central do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Aí que eu comecei a ler as placas do carro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, eu falei, bom, eu estou no Rio de Janeiro. Aí é que eu descobri que eu estava no Rio de Janeiro. E aí foi uma temporada difícil na minha vida, né? Porque eu não tinha casa, não tinha nada, vivi pela rua durante muito tempo, até que mais tarde eu fui para um reformatório. A Fundação Social me pegou na rua, me levou para um reformatório. E desse reformatório, eu fiquei lá, até que chegou a minha idade, de 17 para 18 anos, e aí chegou o pessoal do Exército, naquela época estava implantando, já estava começando a questão das tropas voluntárias de paraquedista no Brasil, no Rio de Janeiro, e eu me arrisquei a ser paraquedista. E aí eu fui ser paraquedista. Ótimo. E aí o que aconteceu? Lá no quartel, eu pude, então, completar o meu estudo primário, que eu não tinha, secundário, que eu não tinha. E mais tarde eu saí do quartel. Mas nesse intervalo, o que aconteceu? Eu comprei uma câmera fotográfica para mim. Eu recebi um dia. A tropa paraquedista é uma tropa profissional. O soldado ganha muito bem. Então, com o dinheiro que eu recebi, eu comprei uma câmera pequena. E um Olympus Trip 35, e era uma câmera que fazia uma coisa chamada monóculo, ela fazia uns slides pequenininhos que você olhava assim por um aparelhozinho. E aí eu comecei a fotografar o pessoal na hora de saltar. Quando eu ia saltar, a equipe ia saltar, eu perguntava, olha aí, quem vai querer que eu fotografe? Aí, eu quero. Aí, como eu via que eu era um dos últimos a saltar da equipe, eu conversava com o sargento no avião. Sargento, eu vou ter que fazer uma fotografia aqui da rapaziada. Eu queria que o senhor deixasse eu entrar na frente para soltar primeiro. Então tudo bem. Fulano, troca com o Januário. Não era Januário, não. 880 era o meu número. Troca com o 880, que ele vai saltar primeiro, que ele tem que fotografar. Aí eu saltava primeiro que todo mundo, aí todo mundo saltava, eu começava a fotografar, eu estou aqui. E depois eu vendia as fotos. Exato, muito bom. E assim eu fui. Aí até que um dia, depois eu saí do Exército, fui trabalhar, fazer outras coisas, mas eu sempre procurei a questão de fotografia. Então, para ser fotógrafo, eu decidi que eu tinha que fazer duas coisas. A primeira era estudar inglês, porque eu sabia que os melhores livros, os melhores fotógrafos publicavam em inglês. Os melhores filmes vinham para o Brasil, era filme que vinha dos Estados Unidos. As instruções eram todas em inglês. Eu tinha que saber inglês para poder revelar filme. Então, eu tive que aprender o inglês e depois aprender o inglês técnico de fotografia, que era com aqueles nomes químicos, aquelas coisas, né? E uma outra coisa que eu fiz também foi estudar a história da arte, que eu achei muito importante trabalhar com a história da arte, porque eu tenho uma concepção de como é o horizonte da visão do artista e a visão do devoto, né? Que é essa coisa. A partir daí, então, eu comecei a fazer alguns trabalhos de fotografia. Mas eu queria ser um fotógrafo ligado a uma área de bom objetivo para mim, que seria a publicidade. Mas eu vi que a publicidade seria difícil. Então, eu comecei pela redação de jornal. Comecei como fotógrafo freelancer nas redações de jornais. E aí trabalhei no jornal, fui aceito, fui trabalhar em outro, fui chamado por outro, e meu trabalho se destacou. Mas tinha uma coisa, eu nunca quis ter a minha carteira assinada pelas empresas que eu trabalhei, porque eu sempre tive essa consciência da questão do movimento negro, da questão racial. E quando você trabalha no jornal, o que acontece? Segue as ordens da direção do jornal. Então, se você faz uma foto
E você não pode reclamar que aquela foto tem um conceito racista, que aquela foto está assim, que está assado, porque você é empregado do jornal. Como freelancer, eu tinha essa liberdade de dizer. Eu digo, essa foto aqui que vocês publicaram ontem, essa foto é racista. Vocês estão vendo aqui o que vocês fizeram? Isso não é legal. Falava com a direção da fotografia. Então, sabe, olha, essa foto não vai publicar. Não vai publicar, sabe por quê? Porque você tem uma visão racista, porque essa foto está legal, vocês não querem publicar. Então, eu tinha autonomia, uma certa autonomia. Aí, eu fui freelancer a vida inteira. Aí trabalhei em todos os jornais aqui do Rio de Janeiro. Trabalhei no Jornal do Brasil, trabalhei no Globo, trabalhei no Dia, na revista Manchete, na revista Veja, na revista Fatos e Fotos. Trabalhei em todas as redações. Até que eu cansei um pouco de trabalhar com essa coisa e fui trabalhar na área de publicidade, que foi outro problema que eu tive, que a publicidade ela é exatamente a grande staff do racismo como ideologia de dominação social. Mas ela trabalha assim, sabe? Ela vê o negro como ela quer ver e mostrar o negro como ela acha que é o negro. Ô, Januário, como que você pegou essa consciência negra? Não estou te ouvindo. Agora está? Está me ouvindo? Não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Estou. Você está me ouvindo? Mas eu não estou te ouvindo, não. Seu microfone não está desligado, não? Deixa eu ver. Seu microfone não está desligado? Não sei, mas pode continuar. Vai lá, fala. Pode falar. Pode falar. Rebeca, não estou te ouvindo. Nada, não. Estranho. Como é que eu vou fazer? Você está me ouvindo, Sim, não está? Perfeitamente. Tá, mas eu não estou te ouvindo. Tudo bem. Seu microfone não está desligado, não? Não estou entendendo nada. Então eu vou continuar. Exatamente, continuar. Tá, vou continuar, tá? Tá legal. Legal. Aí, então, o que eu fiz? Eu fui trabalhar na área de publicidade. E a área de publicidade também, ela trabalha dessa mesma forma, né? O ideal do bem-sucedido, o ideal da beleza, o ideal de tudo mais é branco. O negro é apenas uma referência que eles trabalham com essa concepção de referência do negro, por causa de um chamado mercado consumidor. Então, a preferência nunca foi o negro no Brasil. Hoje começa a ser, porque, segundo os dados dos oficiais do Instituto Brasileiro de Estatística, o IBGE, mostra que o negro é 56,4% da população, é a maioria. Então, hoje, as agências de publicidade já estão dando atenção e estão trabalhando com isso. Também fui trabalhar, paralelo à publicidade, eu fui trabalhar com capa de disco também, que foi uma coisa interessante. Mas aconteceu que um fato interessante aqui no Rio de Janeiro, que teve um fotógrafo chamado Jorge Rax, que era um dos grandes fotógrafos brasileiros, falecido. E ele tinha um estúdio em Botafogo e eu revelava meus filmes lá. Então, um dia eu cheguei, a secretária dele falou para mim assim, olha, o Jorge está querendo falar com você. Eu digo, tudo bem, vou falar com ele. Aí eu falei, oi, Jorge, está querendo falar com você? Sim. Eu queria saber com você se você não quer ser meu assistente, eu estou precisando de um assistente. Eu tenho visto seu trabalho e gostaria que você fosse meu assistente. Se fosse hoje, é como um jovem fotógrafo que está começando e o Sebastião Salgado chamá-lo para ser assistente dele. É nessa perspectiva. Uau. É nessa perspectiva. Eu fiquei assim, ó. Claro. Legal. Aí fui trabalhar. E ele me deu a primeira missão, que ele era o autor e professor do curso de fotografia do Museu de Arte Moderna. Aí ele me apresentou a turma e disse, a partir de hoje, quem vai dar aula para você é o meu assistente, Januário Garcia. Ele é igual a mim, ou talvez melhor do que eu, para falar sobre fotografia. Então, me deu essa responsabilidade enorme. Aí, fui. Nessa ocasião, eu comprava a revista americana Ebony,
essa revista negra americana Ebony. E aí eu tinha um jornaleiro aqui que eu estava acompanhando a luta dos direitos civis dos Estados Unidos. E a Ebony tinha matéria, ou a Life tinha matéria sempre sobre isso. Numa tarde, a revista estava em cima da minha mesa, na escola, e tinha um aluno negro, chamado José Ricardo. E aí, então, ele falou, pô, você está acompanhando a luta dos Estados Unidos? Eu digo, eu estou acompanhando a luta lá do Malcolm X, Martin Luther King, Rap Brown, Elder Cleaver, todos os líderes americanos eu estava acompanhando. Aí ele disse, você sabe que aqui no Rio, na Universidade Gama Filho, na Universidade Cândido Mendes, lá em Ipanema, tem um grupo de negros discutindo a questão racial no Brasil? Eu disse, não estou sabendo, não. Pô, todo sábado tem isso. Vai lá sábado. Aí eu fui lá no sábado. Seguinte, eu fui. Cheguei lá e encontrei uma galera discutindo a questão racial. E aí, quando eu saí de lá, ele me perguntou, o que você achou? Eu digo, olha, aqui está começando a construir uma história nova na sociedade. E a melhor maneira de eu contribuir para essa história é começar a fotografá-la a partir da semana que vem. Isso era 1975. Eu falei, tem que criar essa memória, que a gente não tem essa memória. E é preciso criar uma memória visual da luta do negro no Brasil, agora. E foi a partir daí que eu comecei a fotografar o movimento negro. E América do Sul, eu fiz um trabalho interessante que chama, não sei se você conhece, Diásporas Africanas na América do Sul, uma ponte sobre o Atlântico. Você conhece, não, né? Um livro. Você conhece esse livro? Conheço, não? Sim. Conhece, né? Eu fiz aquele livro. Aquele meu livro, 25 anos do movimento negro, você também tem, não tem? Sim. 25 anos do movimento negro. Então, eu fiz esses 2 livros, né? E aí eu comecei a trabalhar com essa questão racial, porque a participação nossa na mídia ela tem sido uma coisa bastante excludente. Então, o que acontece? E desenvolvimento da autoestima. Porque se a gente não tiver a nossa autoestima, se não tiver resgatar essa dignidade que nos tiraram, porque quando nós chegamos aqui nesse país, os africanos chegaram aqui na condição de escravos, eles não eram humanos, eles eram peças. Uma peça tinha 4,78 metros. Mediam os homens e mulheres que chegavam, quando dava 4,78 metros, era uma peça de escravo. Então, aquilo não era gente, era uma peça. Então, acabou com a dignidade. E a construção de uma cidadania plena, porque nós temos uma cidadania relativa. O negro no exército no Brasil é uma cidadania plena, mas sim uma cidadania relativa. Então, o meu trabalho, ele foca nesse sentido, e a fotografia como instrumento de transformação social, de espelho na transformação social. Exemplos assim que eu vou te dar, simples, muito simples. Eu passei mais ou menos quase 2 meses frequentando o Morro do Salgueiro com a minha câmera pendurada, na época era analógica. E frequentava o morro, subia o morro, descia o morro, ia para lá, ia para cá e coisa e tal. E falava com todo mundo me conhecia. Um sábado eu subi sem a câmera. E todo mundo perguntou, cadê a sua câmera? Você não veio com ela hoje? Cadê a câmera? Eu digo, eu não vi. No sábado seguinte, eu subi com a câmera e filme. Porque a câmera eu subia com ela sem filme. Eu não botava película nela, não. Aí eu comecei a botar película e fotografar. Aí as pessoas entendiam que a câmera era parte da minha indumentária.
Então, elas nem ligavam se eu fotografasse ou não. Então, eu começava a entrar na casa das pessoas, fotografava aqui, e as pessoas não estavam nem aí. Era como se eu fosse ali, estava ali, é uma pessoa. E aí eu resolvi fazer uma exposição com parte dessas fotografias. A primeira exposição, que eu fiz 3 exposições no Morro do Salgueiro. Aí, o que aconteceu? Teve 2 fotos que foram incríveis. A primeira foi que eu tinha umas mulheres lavando roupa de manhã cedo, eu passei e vi, e fiz uma série de fotos delas lavando roupa. Elas nem tomaram conhecimento. Aí eu botei a foto delas na exposição. Quando elas chegaram na exposição, que viram a foto delas, com o vestido todo enjambrado, o cabelo mal arrumado, elas lavando roupa, olha, foi um negócio sério. Deixa eu tomar uma águazinha aqui. Ô, Januário, está me ouvindo agora? Elas queriam tirar a foto da parede. Aí a comunidade não deixou. A comunidade não deixou. Não, ele fotografou vocês assim. Ele não inventou nada. Então a foto vai ficar na parede. Aí tinha uma outra foto de um barracão que eu tinha fotografado, e o barracão estava quase caindo. Eu falei, pô, esse barracão vai cair a qualquer momento. Aí, então, fotografei e botei essas fotos lá. Né? Bom, eu estou olhando a foto, o dono do barracão chegou e começou a olhar para a foto, foi lá, voltou, olhou, voltou. Aí eu falei assim, ele parece que ele está conhecendo, mas não está conhecendo o barraco dele, que era o dono do barraco. Aí eu cheguei perto dele e disse, gostou dessa foto? Aí ele disse assim para mim, nossa, esse barraco parece que vai cair a qualquer momento, né? Aí eu falei para ele, olha, é seu barraco. Ele disse, o meu? Digo, é o seu barraco. Não é possível, digo, é o seu barraco. Mas eu não conseguia, eu nunca vi ele inteiro assim, a primeira vez que eu estou vendo ele completo, eu só vejo pedaços. Digo, pois é o seu barraco. Bem, passado 1 mês e pouco, eu estou subindo o morro, de repente, eu escuto aquele grito lá de longe assim, ô fotógrafo! Ô fotógrafo! Aí eu olho, são as moças que estavam lavando roupa, as moças que lavavam roupa. Elas me chamaram para ir lá. Aí que eu falei, meu Deus do céu, essas mulheres agora vão me pegar, eu vou me dar mal, porque elas não engoliram aquelas fotos da exposição, né? Aí, quando eu cheguei perto delas, eu disse, e aí? Olha agora, que a gente vem arrumada para lavar roupa, você não fotografa mais, né? Eu falei, eu vou passar aí, não, eu vou fotografar, eu não sabia. Aí, um dia, andando no morro, eu encontrei o cara do barracão. Vem cá, você já foi lá ver a reforma do meu barraco, como é que ficou? Agora vai lá fotografar para tu ver, tá legal. Então, o que eu falo com você é que tá ao contrário. Janu... Peraí. Tá ao contrário. Janu, eles me... Vê se você lê aqui. Janu... Não, esse não dá. Não. Eles me ouvem. Janu... Eles me ouvem. Veja se você... o pessoal está ouvindo ela. Isso. E você aqui. Eu não estou ouvindo. De repente, é melhor você sair. Eu vou sair e vou voltar. Tá? Ok. Tá bom? Eu vou sair e vou voltar. Ok. Tá bom? Tá. Vê lá, como é que faz?
Oi, está me ouvindo? Agora estou. Ah, que bom. Eu estou adorando o que vocês... Mas eu estou congelado, está congelado, eu estou congelado. Congelado, mas Você não estamos tá... ouvindo. Esse vai voltar. Eu estou adorando, Januário, essas histórias, mas quero que você entre também na parte do trabalho de IPCN, como foi fundado, especialmente dado o contexto da ditadura. Como que foi o trabalho cultural possível dentro da ditadura e depois da ditadura, como saiu e floresceu a sociedade civil e como mudou o trabalho pela luta de justiça racial. Tudo bem. Está me ouvindo? Perfeitamente. Está ouvindo? Perfeitamente. Tá. Tudo bem. A questão básica foi o seguinte: durante a ditadura, nós tivemos sérios problemas no movimento negro, que inclusive havia uma coisa que aconteceu que foi muito importante. A Interamérica Foundation, aí dos Estados Unidos, ela forneceu uma verba para nós comprarmos a sede do IPCN num projeto aqui no Rio de Janeiro. E nós compramos. Acontece que essa verba que veio, ela não veio pelos bancos, ela veio entregue pessoalmente, porque naquela época qualquer dinheiro que entrasse no Brasil tinha que entrar através do Banco Central, de todos os bancos, e a ditadura estava de olho. Então, a gente recebeu esse dinheiro e nós compramos a sede do IPCN. Quando o sistema repressor soube disso, foi um transtorno, porque ele trabalhou com duas hipóteses. Aí, nos Estados Unidos, a Embaixada do Brasil, os serviços do Brasil aí, espalharam de fake news que a Interamérica estava financiando negros comunistas no Brasil. Foi isso que eles falaram aí nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, eles falavam que negros da Avenida Mendes Sá do Rio de Janeiro compram sede financiado pela CIA. Fizeram isso. Então, a esquerda toda ficou de olho na gente. Pô, vocês são financiados pela CIA. Sabe? Então, foi uma jogada muito brava da ditadura, né? E a gente resistindo a tudo isso. E o IPCN foi criado como não podia ser a ideia inicial era ser um centro de combate ao racismo, Centro Brasileiro de Combate ao Racismo. Mas não podia botar esse nome. Por quê? Na Lei de Segurança Nacional, no artigo 22, dizia o seguinte: falar, reunir e escrever sobre o racismo no Brasil é crime de segurança nacional. Então, a gente resolveu criar uma instituição que chamava Instituto de Pesquisas das Culturas Negras. Porque aí passou. A gente pôde registrar oficialmente, porque não era nada contra racismo nem nada. Mas a entidade sempre foi uma entidade de questionar a questão racial, né? E durante esse tempo da ditadura, nós tivemos sérios problemas com negros infiltrados da ditadura dentro do IPCN. Então, se você pegar o relatório da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, você vai ver lá páginas e páginas de coisas do IPCN que os caras sabiam de tudo, de mim, da minha família, de tudo mais, e de todo mundo. As reuniões, sabiam de tudo. Ao mesmo tempo, o que acontecia? Acontecia que havia o movimento Black Rio. O movimento Black Rio era um movimento de música e era um movimento que acontecia nos subúrbios do Rio de Janeiro. E eram os bailes que acontecia, baile de soul music,
E aí os bailes iam milhares e milhares, centenas de jovens. E quando no meio do baile, 2, 3 vezes por noite, parava tudo e subia alguém do IPCN para fazer um discurso contra o racismo e contra a ditadura no Brasil. A gente fazia isso. Então, foi um inferno. Foi um inferno a perseguição que a gente viveu. Mas a gente, primeiro, a gente desafiou as autoridades militares o tempo todo, porque era proibido, por exemplo, fazer eleição direta no Brasil. Era proibido fazer eleição direta. E o IPCN, durante a ditadura, todo o tempo fez eleição direta para escolher sua diretoria. A gente sempre confrontou com a ditadura. Perdemos muitos amigos, muitos sumiram, muitos foram mortos, outros foram presos, você nunca mais soube deles. Isso aconteceu. Eu passei uma temporada preso. Passei uma temporada preso também, por causa disso. Mas saí. Então, o período da ditadura foi muito difícil para nós negros, porque a gente, por um outro lado, tinha uma questão com a esquerda brasileira. Qual é o problema da esquerda brasileira conosco, naquela ocasião? Que nós queríamos a volta da democracia com democracia racial. E eles só queriam a volta da democracia. E diziam, não, quando voltar a democracia, o racismo, a gente vê esse racismo. A gente sabia que não ia. Então a gente queria volta da democracia, com democracia racial. E aí a gente ficou sozinho, porque a esquerda não veio com a gente. A gente ficou sozinho e navegamos sozinho, né, durante esse tempo todo. Até hoje. Até hoje navegamos por nossa conta mesmo. Foi aquele discurso da luta geral, né, e a luta específica. Exatamente isso. Eles queriam o geral, nós queríamos o geral com o específico. Volta da democracia, com democracia racial. É a coisa mais simples que a gente queria, né? Então, durante esse tempo da ditadura, foi um negócio muito difícil para nós, jovens, naquela época era tudo jovem, né, do movimento negro, porque a gente tinha que lutar contra a questão da esquerda, que marginalizou a gente, e contra a ditadura militar, que era a direita, né? Foi muito difícil. Mas a gente conseguiu sobreviver, o IPCN conseguiu sobreviver. A gente tem mostrado até hoje que nós estávamos certos, que a democracia ia chegar, mas a questão racial não ia ser resolvida, como a esquerda. Eu fui preso numa reunião do Partido Comunista, porque o Partido Comunista, nas reuniões, dizia que quando houvesse a revolução do proletariado, a questão do racismo terminaria. Eu digo, mas o negro não é nem a categoria trabalhadora, meu compadre. Como é que a gente vai esperar a revolução do proletariado? Então, a gente tinha esse problema. A luta foi uma luta difícil. Fala. Não, porque você está falando sobre a estratégia cultural, que foi a estratégia possível durante a ditadura, e como que as suas estratégias, como luta para a justiça racial, como mudou quando abriu a democracia, a possibilidade da sociedade civil, do movimento negro ficar, sabe, aberto. Como mudou a estratégia do movimento? E você continuando com o trabalho cultural, claro, que você sempre fez e ainda está fazendo, que faz parte. Beleza. O negócio é o seguinte, à medida que a ditadura foi caindo, ela não caiu da noite para o dia, ela foi lenta e gradual. À medida que ela foi caindo lento e gradualmente, nós fomos mudando também a nossa maneira de atuar na sociedade brasileira. E aí, como é que aconteceu isso? A gente começou a criar as entidades do movimento negro. Várias entidades do movimento foram criadas aqui no Rio de Janeiro.
Até que um momento chegou em São Paulo, se criou o MNU-CDR, o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. E qual seria o papel do MNU-CDR? Seria uma central nacional do movimento negro que faria as políticas nacionais e respeitando as regionalidades. Traçava as políticas nacionais para a gente combater o racismo e em cada estado, cada um, dentro da sua perspectiva, combatia o racismo. Aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, em todos os lugares. Acontece que houve uma coisa que não funcionou, porque a convergência socialista começou a ir por dentro do MNU e começou a querer ter a hegemonia da luta negra no Brasil. E aí quem era movimento negro mesmo, que queria a luta do movimento negro, foi se afastando, vamos se afastando. E o MNU se tornou depois uma entidade do movimento negro. Então, a estratégia básica, quando foi, que nós tivemos a capacidade de criar várias entidades, vários jornais criamos de comunicação, e a partir daí fizemos vários chamados grupos de atuação. Por exemplo, eu trabalhava com publicidade na época. Então, eu procurava reunir todos os negros de publicidade para a gente discutir a questão racial. Quem trabalhava num banco procurava reunir todos os negros que trabalhavam naquele banco para criar um núcleo de luta dentro do banco sobre o racismo. Então, fomos criando núcleos em vários lugares. Então, isso fortaleceu muito a luta do negro, porque cada um no seu núcleo e na sua especificidade discutia o racismo com os comerciais, com os bancários, com os industriais, com os sindicalistas, com os publicitários, com os músicos, sabe? Então, todo mundo discutia o racismo e a gente avançava na luta do racismo no Brasil. Tanto é que, quando chegou a Constituinte, várias das nossas propostas entraram na Constituinte. A questão do racismo é crime, inafiançável, imprescritível, isso foi um artigo da Constituição. A questão dos quilombolas, as terras quilombolas, a história também, que depois foi transformada na Lei 10.639, que é a lei para falar sobre a história do negro no Brasil e na África, na escola pública. Então, teve muitas coisas que chegaram. As cotas, sabe? Tivemos aí nos Estados Unidos, eu, a Filó, Sueli Carneiro, Carlos Alberto Medeiros. Você se lembra disso? Nós tivemos percorrendo entre as organizações americanas, afro-americanas, para discutir essa coisa da cota, para discutir a questão da affirmative action, sabe? Que você até nos acompanhou, né? Na época. Muito bom. Muito bom. Foi muito bom. Então, a gente foi trabalhando. E esse reflexo que está hoje aqui no Brasil, com relação às universidades, que hoje já tem a questão que foi reconhecida pelo Supremo Tribunal, que é as cotas constitucionais. Sabe, a gente conseguiu isso. Agora, o que ocorre é o seguinte, é que a questão racial ela é uma questão nacional, porque ela é histórica, ela é ideológica e ela é política também. Então, o que acontece? O racismo ele está presente em todos os setores da sociedade brasileira, seja na academia, seja na justiça,
seja no legislativo, seja no executivo. Faz parte da cultura brasileira a questão do racismo. E acontece que, por mais que a gente queira, esse problema da questão do racismo, a luta contra o racismo, não é uma luta somente do negro. É uma luta da sociedade brasileira como um todo, porque é uma questão nacional. O movimento negro foi um instrumento que nós negros criamos para combater o racismo. Os outros setores da sociedade precisam criar seus instrumentos também para combater o racismo. Porque nós sozinhos não vamos conseguir acabar com o racismo no Brasil. Então, isso aí, Januário, eu queria pedir para você falar um pouco sobre as alianças. Como que os outros movimentos estão aliados, como que está funcionando para coordenar, inclusive alianças internacionais, está fazendo o movimento mais forte? Ou como que está funcionando? E estou pensando no movimento das mulheres, as mulheres negras, movimento de LGBTQI, trabalhadores rurais, trabalhadoras domésticas, por exemplo, essas alianças, qual é a situação atual da capacidade de essas alianças juntarem para combater a discriminação racial? Hoje eu vejo que nós temos os movimentos sociais, hoje. Nós temos vários parceiros, não só aqui dentro do Brasil, como fora do Brasil. Várias organizações internacionais sempre apoiaram o movimento negro, né? Mas hoje tem uma característica muito importante, que hoje existe do movimento negro, quem hoje tem a dominância, não é dominância, não, como é que eu posso dizer para você? Tem a condução da luta hoje são as mulheres negras. As mulheres negras hoje, elas estão na condução da luta do movimento negro, em todos os sentidos, seja na academia, seja na política, seja na militância. Hoje, as mulheres se organizaram bem melhor do que os homens e elas hoje estão no domínio da situação da luta negra no Brasil. Então, você tem várias grandes expoentes, mulheres, hoje atuando, e é difícil você citar o nome de um homem que esteja, sabe, na crista da onda. Não encontra. Somente mulheres, né? Então, hoje, o movimento negro... E isso não é surpresa dentro da cultura negra, porque a vida inteira, a cultura negra foi uma cultura... que eu posso dizer para você, as mulheres sempre foram as mais importantes na cultura negra. O processo da condução da luta negra no Brasil sempre teve as mulheres presentes. E as mulheres sempre estiveram junto. Então, o que ocorre é o seguinte, hoje, quando você vê um símbolo tão tranquilo que é da presença da mulher negra, é Ialorixá do Candomblé. Aquela mulher forte que a gente chega no Candomblé e que ela tem muitos filhos e não precisa de homem para ter filho. Você chega lá, você encontra a opção de filho dela. Meu filho, minha mãe. Você chega no Candomblé, todo mundo chama minha mãe, meu filho, minha mãe. Você sabe? Isso simboliza o poder da mulher. Você está entendendo? Ô minha mãe, ô meu filho, ô minha mãe, ô meu filho. Todo mundo é filho. E todos chamam ela de mãe. Sabe? Então, esse fator... Quer dizer, a sociedade negra sempre foi assim. A presença da mulher sempre foi. E aqui nós tivemos já grandes mulheres, como Beatriz Nascimento, como Lélia Gonzalez, como a gente tem a Sueli Carneiro, e tantas outras mulheres importantes que a gente tem na luta do movimento negro, que tivemos no passado, a Maria Alice e outras tantas, a Abigail Paz.
Já Luísa, todo aí. Então, eu vejo que hoje o processo da condução da luta negra no Brasil está sendo levado pelas mulheres, não só dentro das entidades, como também dentro dos partidos políticos, que hoje temos uma série de mulheres que foram eleitas para ocupar cargo na Assembleia Legislativa e também nas câmaras de vereadores. Isso é muito importante. Mulheres legislando. Bené não está sozinha mais. A Bené até com outras que acompanham por ela. É verdade. Uau, uau. É verdade. Então, realmente, o progresso é muito, muito significativo, muito grande. Quando você fala, e eu acho que esse é um bom momento, Januário, para você fazer os seus comentários finais. Temos alguns minutinhos e se você puder, eu acho que é excelente que chegamos a esse ponto sobre a participação das mulheres negras na política e as alianças com movimentos juntos, né, para combater a injustiça racial. Você gostaria de falar algumas palavras finais? Gostaria, rapidinho. Gostaria de relembrar, nesse mês, o Martin Luther King, que uma vez ele disse: os negros são humanos, não super-humanos. Como qualquer um, possuem personalidades diversas, interesses financeiros e aspirações distintas. Há negros que jamais lutarão pela liberdade. Há outros que procuram, com a luta, obter vantagens pessoais. E há aqueles que vão colaborar com os opressores. Tais fatos não devem ser motivo de desespero, porque todo povo e todo grupo possui a sua parcela de covardes, oportunistas e traidores. Os golpes do martelo do racismo fatalmente vai corromper e perverter alguns. O fato de um povo ser oprimido não significa que todo cidadão seja digno. O importante é que a característica da maioria seja a honra e a decência. Martin Luther King. Muito bonita, essas palavras maravilhosas. Obrigada, Januário. Aí eu quero avisar todo mundo que está com a gente que vocês podem ir no site de Januário, www.januariogarcia.com.br. Ele também tem uma página Wikipedia, que tem bastante informação sobre a história, todas as exposições, todos os livros do Januário. Então, existe muita informação no internet sobre o Januário. Eu agradeço profundamente sua presença com a gente. Eu estou vendo todos os comentários das pessoas participando que estão achando você um tesouro nacional, né? Com a contribuição que você fez e está fazendo ainda, e também com a memória através também de trabalho cultural, e uma obra da vida toda, né, que é tão importante para o Brasil, não somente pela questão racial, mas pela história da cultura e justiça dentro do Brasil. Então, gostaria de também avisar os participantes que no mês que vem vamos celebrar as mulheres. O Dia Internacional da Mulher, o mês de março vai ser um mês de mulheres. A gente vai fazer um live no dia 27 com Preta Gil e Flávia Alessandra para celebrar as mulheres, e vamos celebrar também todas as mulheres de todos indígenas ribeirinhos, mulheres rurais, trabalhadoras domésticas, todos no mês que vem, e vamos ter mais um live no mês que vem, além do live que seria o de artistas e uma festa, né, de live. Vamos fazer uma outra live para celebrar as mulheres e que estão fazendo essas lutas juntos com o movimento negro. E realmente, Januário, é só um prazer de ter você com a gente. Espero repetir isso muitas vezes. Você é uma pessoa tão importante na minha própria vida também, e na vida de tantos brasileiros, e também na sociedade, a história e a cultura do Brasil. Desejo uma boa noite para todo mundo e muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Janu. Tchau. Tchau.